Olá, galerinha do bem, tudo bom com vocês? Professor Evaldo para mais uma aula de ciências. Já estão vendo aí o tema? Poluição do ar. E entre todos os elementos que são indispensáveis à vida, o ar é um dos principais. E olha só a cabeça do homem. Mesmo com essa enorme importância que o ar tem, o homem teima em querer poluir, sujar o ar. Pois é, a ação do homem. Dá para você ver aí, ó, nas imagens, chaminés, indústrias, de fábricas. Você vê ali um homem juntando lixo e se preparando para botar fogo, né? Até a árvore, pobrezinha da árvore, está ali com a máscara para se proteger. Você vê logo aqui embaixo cigarro e também desodorante. Pois é, o spray do desodorante também pode poluir o ar. Pois é. Eu estou iniciando um bate-papo com os meus coleguinhas do 7º ano. Poluição do ar. E veja só que informação importante. A OMS, o que é OMS? Organização Mundial da Saúde, ela nos dá um número terrível. Ela diz que 9 em cada 10 pessoas respiram ar poluído. É como se você pegasse na sua sala de aula com 30, separa 10, desses 10 tu tira 9, está cheirando ar poluído. E tira 1 que não está. Aí pergunta você, aqui nessa nossa cidade, estamos cheirando ar poluído? Estamos respirando ar poluído? Pois é. A Organização Mundial da Saúde está dizendo que morrem 7 milhões de pessoas por causa de doenças relacionadas com a poluição, os níveis de contaminação. E veja só que interessante, os países mais pobres são os que sofrem. E esses países mais pobres estão na Ásia, na África e no Oriente Médio. Lá registram-se os maiores números de mortes causadas pela poluição, apresentando níveis 5 vezes superiores a esses números que vocês acabaram de ler da Organização Mundial da Saúde. Olha só que terrível essa cena, né? Uma cidade poluída, sem vida. Para a gente poder entender bem essa poluição, vamos ver do que é composto o ar. O nosso ar ele é composto basicamente de um número maior do oxigênio e do nitrogênio. Tá? Mas além do oxigênio e do nitrogênio, você também vai encontrar gás carbônico, gases nobres. Gases nobres são aqueles gases que já são completos, ele não precisa se unir a nenhum outro tipo de gás para poder ele ser completo na sua composição. Então eles são chamados de gases nobres. Além do nitrogênio, além do oxigênio, além do gás carbônico, além dos gases nobres, também podemos encontrar os vapores de água. E aí, o vapor de água vai depender muito de uma localização para outra, lógico, né? E infelizmente, além desses gases que eu te falei, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres, além do vapor da água, infelizmente também encontramos os poluentes. Aquilo que polui o nosso ar, além da poeira, além das cinzas de queimadas, também encontramos micro-organismos. O que são os micro-organismos? Aqueles serizinhos que você consegue ver através do microscópio. E também tem o pólen, né? O pólen que é nosso amigo, grande aliado da abelha. A abelha vai lá na florzinha, tira seu néctar, aí tira o pólen também e sai espalhando pela cidade para fazer o quê? Para plantar mais flores, para nascer mais flores, para nascer mais plantas. Uma coisa linda e maravilhosa. As abelhas são fantásticas, né? Olha que outra cena. Uma imagem de uma cidade feia por causa da poluição, né? Vamos falar do oxigênio. Preste atenção, porque o oxigênio é de extrema importância para a vida do planeta. Eu, você, os animais, as plantas, nós precisamos do oxigênio para nos mantermos vivos. Olha só uma dicasinha, pergunta que se pode se fazer em prova. A quantidade em porcentagem do oxigênio no ar atmosférico. Isso,
21% do ar atmosférico é composto pelo oxigênio. O nitrogênio, gente boa demais. O nitrogênio, ele compõe aproximadamente, olha que coisa linda, presta atenção. Anota aí para você não esquecer, 78%, hein? 78% do ar atmosférico é composto pelo nitrogênio. E ele é de extrema importância, sim, para todos os seres vivos. Por quê? Porque ele participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o seu metabolismo, necessárias para que a gente possa estar em constante evolução. De todos os organismos vivos, apenas alguns micro-organismos são capazes de captar o nitrogênio, que é disponível, que está lá, solto lá na atmosfera. E aí esses micro-organismos, eles fazem o quê? Eles aproveitam a presença desse nitrogênio. Eles usam com muito mais facilidade o nitrogênio. O gás carbônico, você já deve ter ouvido falar no gás carbônico, claro. Ele é encontrado em quantidades muito pequenas, tá? Aproximadamente 0,03% da composição do ar é do gás carbônico. Afinal de contas, a gente inspira o oxigênio e bota para fora o gás carbônico. Graças a Deus, que já pensou se fosse o contrário, se tivesse muito gás carbônico, a gente não estaria vivo, pode ter certeza. Tá? É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese pelos vegetais, ou seja, enquanto a gente está inspirando, ou seja, está puxando o oxigênio para dentro, a gente está liberando o gás carbônico. Alguns vegetais, praticamente todos, pegam aquele gás carbônico que nós estamos jogando fora e eles aproveitam. Ok? Olha só, natureza e seres humanos caminhando juntos de mãos dadas. Aí o ser humano gosta de destruir a natureza. Oh, meu Deus do céu, não sei por que ele fazia isso, não sei. Tá? Vamos para o próximo. Mais uma cena feia. Dentre os gases nobres, você lembra que eu falei que são os gases nobres? São aqueles gases que já são tão completos que não precisam mais se unir a ninguém para que ele possa ser composto, para que ele possa ser completo. E entre eles tem o argônio, neônio, o radônio, criptônio, xenônio. E por que foi que eu pulei o hélio? Muito bem, gás hélio, aquele gás que é utilizado nos balões, enche o balão de gás hélio, o balão vai-se embora. Enquanto tiver gás hélio lá dentro do balão, o balão está subindo. Até que começa a esvaziar, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Juntando todos os gases nobres, o nosso ar atmosférico, nós temos cerca de 0,93%. Estou te falando de novo. Preste atenção nesses números, dessas porcentagens. Estou te dando dicas de provas, de atividades já. Preste atenção no serviço aí. Ok? Esses gases não produzem nenhum tipo de reação química com outras substâncias. Ou seja, eles não se juntam com mais ninguém. Por isso que eles são considerados gases nobres. Okay? O vapor de água. Você lembra do vapor de água? Pois é. Eles também participam na composição do ar. E provém de onde? De onde vem esse vapor de água? Da evaporação das águas dos rios, dos mares, dos lagos e da nossa respiração também. A gente também solta essas gotículas de vapor de água. Da transpiração das plantas. Você lembra que eu falei da transpiração? Aquele orvalho de manhã cedo e tal? Pois é, estou falando disso mesmo. Também da evaporação da água do solo. Choveu. Alguma parte dessa água vai, encontra-se os canais embaixo do solo, mas uma boa parte também evapora, sobe e se transforma em vapor de água. E também tem algumas evaporações, não são um negocinho muito legal não, né? São os dejetos. O que são dejetos? São fezes e urinas de animais. Já viu alguma dessas coisas por aí? Eu já vi muitas fezes e urinas de animais. Tem muito animal solto por aí, não é verdade? É verdade, muito animal solto fazendo desses dejetos por aí. Olha só esse gráfico lindo e maravilhoso. Separei para você ter uma ideia de como é que está composto o nosso ar atmosférico. Ver essa ruma de azul? É uma ruma de azul.
78% do nosso gás é de nitrogênio. Essa parte verdinha representa o oxigênio, 21%. E aquela parte amarelinha ali espremida, juntando tudo, juntando o gás carbônico, o vapor de água e os gases nobres, juntando tudo dá apenas 1%. E essa imagem te lembra alguma coisa? Pois é, nós estamos vivendo, passando por isso. Nós temos que andar agora de máscaras devido a essa pandemia, o vírus está andando por aí e infelizmente muita gente não está obedecendo essa imagem, né? Acha super-herói, pensa que são os Vingadores, mas estão ficando doentes. E é justamente sobre esse assunto desse nosso próximo tema. Quais são as doenças causadas pela poluição do ar? E são muitas, viu? E muitas atacam logo o sistema respiratório e infelizmente está se tornando comum. Olha o exemplo: gripe, resfriados, entre outras. Gripe, a gente tem pelo menos uma vez por ano a gente fica gripado, né? E o ruim dessas doenças, que se não forem curadas, se forem bem tratadas, podem se transformar numa pneumonia ou em uma doença mais grave. Ok? As doenças causadas pela poluição estão entre os males que mais acometem pessoas no Brasil. Sabe o que essa frase está querendo dizer? Que o nosso país é um país que polui muito ar, mas muito mesmo. Estima-se que 50% da população tenha ou já tenha tido algum problema respiratório. E muitos deles são causados ou agravados pela poluição. E infelizmente, nem dentro de casa a gente está livre. Por quê? Porque o vento sopra muito forte, aí traz aquela poeira, a gente fica com a porta aberta, aquela poeira entra dentro de casa e traz aqueles males, né? Vírus e bactérias, aí invade a nossa casa, suja nosso chão, nossa roupa, nossas cadeiras, camas, e aí a gente nem percebe e acaba se sujando e contraindo essas doenças devido a essa ação da poluição dentro da nossa casa. Aqui para nós, falando bem baixinho, nem dentro de casa a gente consegue estar salvo dessa maldita poluição, né? Olha só que cena feia, não é verdade? Meninos, vamos conhecer algumas doenças causadas pela poluição do ar? Vamos lá? Primeiro é a bronquite asmática, também conhecida como bronquite alérgica, e é uma inflamação que dá nos brônquios. O que são esses brônquios? São assim, tipos raízes que estão envolvendo o nosso pulmão, que o ar passa por eles e devido à poluição esses brônquios ficam entupidos, né? Impedindo do ar passar. E as razões que levam os brônquios a inflamarem são alérgicas, ou seja, causadas por partículas externas. A poluição, ok? Sem a medicação adequada, os brônquios se mantêm obstruídos, o que é obstruídos? Fechados, tapados, impedindo o ar passar e dificultando assim a respiração. Entre os sintomas mais comuns estão dificuldade para respirar, tosse braba, catarro, aquela tosse, né, bem gigantesca, e a boca e a ponta dos dedos ficam arroxeadas, ficam roxas. É uma coisa horrorosa, né? A asma também é uma doença recorrente causada pelos micro-organismos que estão aí voando por este ar poluído. No caso da asma, o que há é um inchaço e um estreitamento das vias dos pulmões, ou seja, as vias dos pulmões é a via por onde passa o ar, por onde precisamos que ela esteja liberadas para a gente poder inspirar e expirar, ok? Então, tudo isso fica ali apertadinho, acochadinho, você não consegue respirar direito, aí o que é que acontece? O ar não tem por onde passar, aí vem a famosa falta de ar, e quem tem asma sabe o quanto é chato, o quanto é... Olha, eu conheço pessoas que têm asma e não é legal mesmo, né? De verdade. Rinite, outra doença que está ficando comum, a rinite alérgica, que é a forma mais comum da alergia
respiratória. É caracterizada por sintomas como coriza. Sabe o que é coriza? Aquela melequinha do nariz, você fica, é exatamente desse jeito. Ou então dá uma congestão nasal, ou seja, o nariz fica entupidovski, fica entupido. Aí logo depois vem espirros, tosse, coceira no nariz, coceira na garganta, coceira nos olhos. Você tem dificuldades para dormir, tem dificuldade para se concentrar. É uma coisa horrorosa, A rinite alérgica é resultado de uma reação exagerada do sistema imunológico ao confundir partículas inofensivas, que são os alérgenos, como pólen, grãos de poeira e mofo, com micro-organismos causadores de doença. Ou seja, tem pessoas que são sensíveis a esses micro-organismos. São pessoas que têm assim, uma sensibilidade enorme a, por exemplo, a pegar um vento. Pegou um vento lá fora, aí começa a espirrar. Tem gente que tem uma crise de espirro que só falta não terminar mais. É uma coisa horrorosa, Nossa, olha que coisa linda. Linda não, horrorosa. Que é isso, uma coisa linda, mãe. Triste demais. Nós temos aqui mais uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. Entre as doenças causadas pelo ar, a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma categoria em que estão inseridas a bronquite e o enfisema. Elas são caracterizadas pelo bloqueio da passagem de ar, ou seja, lá se vem de novo dificuldade para respirar, aí tem gente que sente até uma dor aqui no peito, né, porque força muito. Ai, Jesus Cristo, coisa horrorosa. Tem também a pneumonia, e ela ocorre na inflamação dos sacos de ar do pulmão, podendo atingir apenas um ou até mesmo os dois, quando o negócio já está mais grave, né? E ela é considerada de alto risco e pode desenvolver-se a partir de quadros mais simples, como a gripe. Uma gripe mal curada pode gerar uma pneumonia, e pneumonia pode até sim causar a morte. Com certeza, infelizmente, né? Olha só o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa causada por vírus e é transmitida pelo ar. É considerada uma doença extremamente contagiosa, com vírus podendo permanecer no ambiente por até 2 horas. É uma doença virótica, mas ela pode ser transmitida pelo ar? Pode. Se o ar estiver poluído, se o ar estiver pesado, ele tem dificuldades de expulsar para bem longe da pessoa esse vírus. Quanto mais leve o ar, mais rápido o vírus vai embora. Mas infelizmente estamos poluindo o nosso planeta e as doenças estão aparecendo com mais facilidade, ok? E tudo isso pode gerar câncer de pulmão. Pois é, infelizmente, todas essas doenças respiratórias causadas pela poluição pode acabar gerando um câncer no pulmão. E aí, infelizmente, nem todo mundo tem se recuperado de um câncer no pulmão. Ok? Infelizmente, está ficando algo muito fácil de se encontrar um câncer de pulmão. Isso aqui sendo horrível, né? Como combater então a poluição do ar? É preciso que todos nós tomemos atitudes rigorosas, sejamos assim mais exigentes conosco mesmo. E aqui vai algumas dicas para amenizar o problema da poluição. Vamos lá. Primeiro, olha só, dicas para a prova, hein, meninos? Preste atenção, dicas para atividades. Estipular limites dos níveis de população dos ambientes urbanos e rurais. Por exemplo, se é jogada no ar 1 tonelada, que comece a estipular um limite. Para colocar assim, poxa, já que as fábricas não podem parar, já que as indústrias não podem parar, que ao invés de ficar, por exemplo, de 7 da manhã às 5 da tarde jogando fumaça, que estipule, ao invés de 12 horas de fumaça, que seja assim pelo menos para 6 horas de fumaça. É difícil, né? Porque as fábricas não param, as indústrias não param, os carros também não param. E tem muitas queimadas acontecendo em nossa cidade, no Brasil, destruindo a mata em nome do progresso. Beleza. Mas aqui, outro ponto. Critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases, exatamente. Que haja um controle rigoroso para que esse nível de fumaça, essa quantidade de fumaça,
diminua. Você acredita que com a pandemia o nível de poluição está diminuindo porque tem menos carros na rua, tem menos pessoas fumando, tem menos fábricas, menos indústrias trabalhando, então a poluição está diminuindo. Olha só, que coisa, né? Monitoramento periódico das fontes poluidoras, mais uma vez, ficar trabalhando de pertinho, vigiando, controlando, não somente fábricas e indústrias, como também tem gente que sai de carro que poderia estar andando sei lá, de bicicleta ou até mesmo a pé, para diminuir mais a poluição, né? Incentivar o uso de tecnologias menos poluentes. Se existe uma forma das fábricas, indústrias e carros diminuírem a fumaça que jogam no ar, existem. Então, por que não incentivar para que essas fábricas, indústrias e carros possam usar essa tecnologia em nome da nossa saúde? Por exemplo, existem carros elétricos. Você sabia? Existem carros elétricos que têm baterias que podem durar 2 horas, 6 horas. Pois é, interessante isso. Monitorar constantemente lugares onde são depositados resíduos sólidos para que não haja incêndios. Monitorar constantemente lugares onde são depositados resíduos sólidos, ou seja, o lixo. Tem gente que deposita lixo, os famosos lixões, e aí também queima-se o lixo, né? Pois é, evitar queimar o lixo, por exemplo. O uso de equipamentos que reduzem os níveis de gases emitidos, os quais podemos citar, por exemplo. Olha só, está falando do carro elétrico? Existem os catalisadores que podem se colocar nos carros para evitar que soltem tanta fumaça no nosso meio ambiente. Filtro despoluidores nas chaminés das indústrias e além de outros equipamentos que podem ser utilizados. Controlar a queimada, como eu já falei, nas lavouras, pastagens e florestas. Preservação de florestas, nós precisamos muito da floresta da nossa serra, precisamos muito mesmo. São essas plantas, essas árvores que nos ajudam a controlar a nossa respiração, a nossa sobrevivência. Promover o reflorestamento de áreas degradadas. Queimou, derrubou a árvore, plante. Vamos plantar. Se você tirar uma árvore daqui, bote 2. Se você tirar 2 árvores dali, bote 4. Então, é preciso urgentemente que a gente pense numa proposta de reflorestar as nossas áreas. Evitar o uso de agrotóxicos, dando preferência para o controle biológico. Tem gente que usa realmente os agrotóxicos nas plantas, nas frutas e verduras, para que eles fiquem mais fortes. E nem fica, não, fica doente. E a gente doente também, né? A implantação de sistemas de transporte coletivo de qualidade. Aqui nós temos os ônibus escolares. E se você não parou para prestar atenção, quantos ônibus jogam aquela fumaça preta, né? Precisamos melhorar também a qualidade dos nossos transportes. Enfim, assim foi a nossa aula. Agradeço você que ficou comigo, assistiu até o final. Olha a família unida em luta contra a poluição. Você viu esse menino pintando novas tintas, novos ares, acabando com a poluição. Nós precisamos disso, precisamos nos unir para que juntos, escola e família, todos nós possamos mudar o ar da nossa cidade, tornar a nossa cidade mais bonita, mais atraente e mais saudável. Olha só esse desenho que está aqui embaixo. Houve um tempo, meu filho, que tudo isto eram árvores. E a criança pergunta: o que são árvores, papai? Pois é, não existem mais árvores, só restou a lembrança delas. Ok? Vamos cuidar do meio ambiente, não polua a sua cidade. Curta e compartilhe essa ideia. E por falar em compartilhe, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para que você possa receber sempre as novidades das nossas aulas, dá um like bem legal, nós contamos com você. Um beijo grande no coração e não polua a nossa cidade. Um abraço para todos.